Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Patrick e nós vamos começar a nossa 25ª aula do componente curricular de língua portuguesa. E hoje a gente vai trabalhar em cima de uma história bem conhecida nas escolas, que é Menina Bonita do Laço de Fita, da autora Ana Maria Machado. Vamos ler um pouquinho sobre esse texto literário? O texto que nós vamos ler é do livro Menina Bonita do Laço de Fita. Você vai encantar com as personagens, é uma narração cheia de fantasia. Para fazer a leitura, peça alguém aí da sua família para te acompanhar na resolução das atividades, ok? Até porque, antes da gente começar, eu quero até fazer um alerta. O que está acontecendo? Atividades de língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, educação física, artes, estão todas na plataforma, certo? Se você não consegue ir na plataforma, você está pegando elas impressas lá na escola. Tem que ter atenção na hora de você responder, porque elas são avaliativas. O que acontece? Ao mesmo tempo que essas atividades são atividades, elas estão contando também como se fosse uma prova. Então, de repente, você lá com pressa de querer ir brincar ou com pressa de fazer outra coisa, entra na plataforma ou pega a atividade impressa e responde rápido. Aquilo ali está contando como ponto, tá certo? Como pontuação para você. E aí, de repente, você respondeu sem atenção, respondeu ali a maioria errado. E aí você vai direto para onde? Para a recuperação. E aí vai ter que fazer uma provinha de recuperação porque não sabia, porque não entendeu o conteúdo? Não, porque foi lá e respondeu rápido, não procurou ver com atenção se estava correto ou não. Então, antes de responder as suas atividades na plataforma ou a impressa e quando for entregar na escola, verifica se todas as suas respostas estão corretas. Faça com calma, sem pressa. E mais ainda, eu já falei em outras aulas, assista às aulas antes de querer responder qualquer atividade. Combinado? Porque aí assim, você vai estar livre de ter que fazer a avaliação de recuperação, tá certo? E vai com a nota lá em cima, tá bom? Vamos começar a nossa leitura? Então vamos lá. Vai aparecer para você aí na tela o texto e aí você vai ler junto comigo, ok? Então vamos lá. Menina bonita do laço de fita. Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos dela pareciam duas azeitonas pretas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feitos fiapos da noite. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra, quando pula na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com um laço de fita colorida. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar. Do lado da casa dela morava um coelho branco, de orelhas cor-de-rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele já tinha visto em toda a sua vida e pensava: quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou: Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenina.
O coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite fazendo xixi, mas não ficou nada preto. Então ele voltou novamente na casa da menina e perguntou novamente: menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou de novo. Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenina. O coelho foi embora dali e se empanturrou de jabuticaba, até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocozinho preto e redondo, feito jabuticaba, mas não ficou nadinha preto. Por isso, daí a alguns dias ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia e já ia inventando outra coisa, uma história de feijoada, quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse: artes de uma avó preta que ela tinha. Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade, porque a gente se parece sempre com os pais, os tios, os avós e até com os parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina, tinha era que procurar uma coelha preta para casar. Não precisou procurar muito. Logo encontrou uma coelhinha escura como a noite, que achava aquele coelho branco uma graça. Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhotes, que coelho, quando desanda a ter filhote, não para mais. Tinha coelhos de todas as cores: branco, branco malhado de preto, preto malhado de branco e até uma coelha bem pretinha. Já se sabe, a filhada da tal menina bonita que morava na casa ao lado. E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava: coelha bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia: conselhos da mãe da minha madrinha. Olha que legal, né? Aí o coelho, que estava apaixonado pela cor da menina do laço de fita, né? Porque ela era negra, ele queria ter uma filhinha pretinha. E aí as desculpas que ela dava, né? As histórias que ela inventava, porque ela não sabia por que ela era preta, né? Por que ela era negra. E aí ela inventava: ah, eu tomei café, ah, eu comi jabuticaba. E ele ia lá e seguia os conselhos dela e nada funcionava. Até que ele encontrou a mãe dela e a mãe dela foi explicando: ó, é uma questão de genética, né? Se eu tenho pais brancos, naturalmente eu vou nascer branco. Mas se eu tenho pais ou tios ou avós negros, eu vou nascer da cor negra. Então, ele descobriu o quê? Que ele tinha que encontrar uma coelha que fosse negra, né, pretinha, para eles se casarem e aí finalmente ele ter a chance de ter uma coelhinha pretinha. E foi o que aconteceu. E até no fim da história, a coelha pretinha que ele teve acabou sendo a filhada da menina bonita do laço de fita, certo? Uma história bem bacana, né? Para valorizar aí a questão da cor negra, né? Da raça negra. Então vamos responder agora a nossa primeira questão. E a primeira questão ela fala o seguinte, ela pergunta o seguinte: por que o título do texto é Menina Bonita do Laço de Fita? Por quê? Por que o título da história é esse? Menina Bonita do Laço de Fita. Por que menina bonita? Por que laço de fita? Aí você vai voltar lá na história, ler a história, entender, responder e justificar, dizer por que você está colocando aquela resposta, tá certo?
Você já está no 4º ano, você já tem condições de ler e interpretar direitinho o que está escrito lá. Vamos para a 2? A 2 fala o seguinte: agora você representará por meio de um desenho bem criativo cada etapa do enredo da narrativa. Você sabe o que é enredo? Vocês sabem o que é enredo? Daqui a pouco a gente vai explicar o que é enredo para que você possa responder a 2. Mas antes da gente explicar o que é enredo, vamos entender como que tem que fazer a 2. Você vai desenhar. Você vai fazer as etapas ali, ó, de todo o enredo da história, tá? O primeiro momento ali você vai desenhar, depois o segundo. Tipo, o primeiro momento é quando ele vê a menina bonita do laço de fita. Aí já tem o segundo momento ali, que quando ele pergunta a ela, ela explica: eu tomei café. Então você pode desenhar ali ele tomando café, tentando ficar preto por tomar café. Aí depois ela fala que que ela ficou negrinha porque comeu jabuticaba. Aí você pode fazer o desenho dali, ele comendo um monte de jabuticaba para ver se ficava pretinho. E depois tem um momento em que ele encontra a mãe dela, e aí a mãe dela explica realmente por que a menina bonita do laço de fita é negra. Aí você pode desenhar esse encontro deles. Depois você pode desenhar também o encontro dele com a coelha pretinha, que eles se casaram. E depois desenhar ele com a coelha pretinha e os seus filhotinhos. Lá fala que ele teve um filhotinho branco, um branco com manchinhas pretas, um preto com manchinhas brancas e uma coelha bem pretinha. Então você pode fazer todas essas etapas do desenho, da história desenhando, né? Fazendo os desenhos, tá certo? Mas vamos entender o que é enredo. Enredo é o conjunto das ações desenvolvidas pelas personagens, as ações. Então, teve ali um momento que ele conheceu a coelhinha, tal. Então, são as ações, é o conjunto de tudo que está acontecendo ali na história. No caso da história da menina bonita do laço de fita, o enredo ele é linear. Mas o que é um enredo linear? Vamos entender direitinho. Em uma narrativa, quando o enredo é linear, as ações seguem uma sequência cronológica, ou seja, primeiramente vem a apresentação das personagens, o local onde se passará a história e quando ela aconteceu. Depois vem a complicação ou o conflito. Essa parte da narrativa dá lugar ao desenvolvimento do conflito, em torno do qual a história irá se desenrolar. O clímax, né? O clímax é o momento mais tenso da trama, o qual exige uma solução ou um desfecho. Aí, por fim, vem o desfecho, que é o quê? O final da história, com a solução do conflito. Além desses elementos, há um narrador, aquele que conta a história, né? Por exemplo, nós vamos ler um pedacinho, ó. Menina bonita do laço de fita. A narrativa é contada em terceira pessoa, ou seja, elas, eles, e é onisciente. Por exemplo, sabe tudo o que aconteceu, mas não precisa participar da história. O narrador, ele sabe de tudo o que aconteceu, mas ele não participa da história em si. Ele só está contando a história, tá certo? Aí, como última questão, o que a gente vai fazer? Vocês vão tentar representar, por meio de desenho, a estrutura da narrativa, observando os elementos do enredo, que são apresentação, conflito, clímax e desfecho, tá? Desenho, novamente fazendo desenhos. Então vocês vão fazer um desenho apresentando essa história, menina bonita do laço de fita. Você pode até separar toda uma página do caderno e fazer esse desenho. Aí você separa outra página ou outra folha, né? E faz o conflito, aquele momento ali do conflito da história. Qual é o momento? É quando o coelho quer ter uma filha pretinha e ele tenta descobrir como fazer isso. Então esse é o conflito. Clímax. Qual é o clímax da história? É o momento em que a mãe aparece, né? Da menina e finalmente explica como ele tem que fazer e o que fazer para ter uma filha pretinha.
E o desfecho. O desfecho é o quê? É o final da história, que é o momento em que ele conhece a coelha pretinha, se casa e finalmente tem os seus filhinhos e também uma coelha pretinha que ele tanto queria. Então, essa última questão você vai fazer em forma de desenho, ilustrar a apresentação da história, o conflito, o clímax e o desfecho, ok? Então, nós encerramos essa nossa aula, lembrando sempre do acompanhamento das aulas no canal da TV Aberta 5.2 ou na plataforma Palmas Home School. Um grande abraço e até breve.